Olá! Nesse vídeo, irei falar sobre um dos sistemas do corpo humano, o sistema tegumentar. Bom, o sistema tegumentar ele se refere à pele e aos anexos da pele, os pelos, as unhas e as glândulas, as sebáceas e as sudoríparas. A pele é um órgão, que aliás é o maior órgão do corpo. A pele chega a ter 2 metros quadrados, dependendo do tamanho do indivíduo. O sistema tegumentar tem muitas funções. A pele, além de revestir o nosso corpo, nos protege de muitas maneiras, como por exemplo, proteção imunológica. A pele evita que micro-organismos entrem no nosso corpo, evitando assim possíveis infecções. Proteção contra raios solares. Na pele, nós temos a melanina, e a melanina é produzida pelos melanócitos. E essa melanina protege a nossa pele dos raios ultravioletas. Outra função importante é a regulação térmica, pois através das glândulas sudoríparas, que produzem o suor, o nosso corpo é resfriado. A pele também tem função sensitiva, porque possui inúmeras terminações nervosas que nos permite sentir sensações como tato, calor, frio. Bom, a pele ela é dividida em algumas camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme, que fica no meio, e temos a tela subcutânea, que uns chamam de hipoderme, consideram como uma camada, em outros lugares não é considerado uma camada e se chama tela subcutânea. A epiderme ela é formada de tecido epitelial, com células justapostas, ou seja, células juntas uma das outras, o que acaba conferindo resistência e proteção. O tecido epitelial ele não possui vascularização, ele é avascularizado, ou seja, ele depende do tecido conjuntivo, que é a derme, que eu vou falar daqui a pouco, para receber nutrientes e oxigênio. Os plexos da derme eles mandam nutrientes e oxigênio para o tecido epitelial da epiderme. O tecido epitelial da epiderme é um tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado. Pavimentoso porque as células da epiderme, que é a camada mais superficial, as células vão se comprimindo para a superfície, ficando achatadas, fazendo assim uma estrutura pavimentosa. Estratificado, porque é composto por várias camadas. E queratinizado, porque as células em mais abundância são os queratinócitos, que são as células que produzem a queratina. Bom, na epiderme nós temos 4 tipos de células: os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Os queratinócitos, como eu disse anteriormente, são a maior parte dessas células da epiderme. E essa célula é responsável por produzir a queratina, que é uma proteína dura que ajuda a proteger nossa pele. Os melanócitos são as células que produzem a melanina, que dá a cor à nossa pele. Os melanócitos possuem ramificações. A melanina produzida sai dessas ramificações e vai para os núcleos do queratinócitos, promovendo assim proteção contra os raios ultravioletas. As células de Langerhans são células que ajudam na defesa imunológica da epiderme. As células de Merkel têm uma função sensorial na epiderme. A epiderme ela é dividida em camadas. Na palma das mãos e na planta dos pés, nós temos 5 camadas. E no restante do corpo, nós temos apenas 4 camadas. A camada basal é a camada mais profunda e é muito importante, pois é onde ocorre a renovação celular. A
camada basal é formada por queratinócitos e também se encontra células de Merkel e queratinócitos. Em cima da camada basal, temos a camada espinhosa, onde se encontram as células de Langerhans e as ramificações dos melanócitos. Em cima da camada espinhosa, temos a camada granulosa, onde se encontram grânulos de queratina. A última camada da epiderme é a camada córnea, que é formada por células mortas. Na planta dos pés e na palma das mãos, nós temos uma quinta camada chamada camada lúcida, que fica entre a camada córnea e entre a camada granulosa. E essa camada lúcida é formada por queratinócitos mortos e achatados. O processo de renovação celular da epiderme ocorre através dessas camadas que eu mencionei. Conforme as células vão se multiplicando, elas vão sendo empurradas para a superfície, camada por camada, se tornando achatadas e produzindo queratina. Quanto mais achatadas elas ficam, mais queratina elas produzem. Agora, vamos falar da derme. A derme fica abaixo da epiderme e é formada por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele é resistente e rico em fibras, colágeno e elásticas. Esse conjunto de fibras dá à pele elasticidade, ou seja, por causa dessas fibras, a pele consegue esticar e retrair. A derme é formada por duas camadas, a camada papilar, que é a mais superficial, e a camada reticular, que é a mais profunda. A camada papilar é formada por tecido conjuntivo frouxo e tem esse nome porque tem regiões parecidas com dedos, chamadas de papilas. E essas papilas são muito vascularizadas. E os capilares dessa camada formam um plexo, chamado subpapilar. E esse plexo ele é muito importante para a epiderme, pois, como eu disse anteriormente, a epiderme é avascularizada, ou seja, ela depende da derme e desse plexo para levar nutrientes e oxigênio para ela. A camada reticular é formada por tecido conjuntivo denso não modelado. E as fibras dessa camada são mais grossas. O plexo da camada reticular se chama plexo cutâneo e é importante para a nutrição da própria derme. E esses dois plexos são muito importantes para regular a temperatura corporal, porque eles ajustam a quantidade de sangue que vai para a pele. Porque quanto mais sangue vai para a nossa pele, mais calor nós perdemos para o ambiente, fazendo com que o corpo resfrie. E quanto menos sangue vai para a pele, menos calor é perdido, fazendo assim com que o corpo fique aquecido. Na derme, nós temos receptores sensitivos, nervos, vasos linfáticos e anexos da pele. Na derme, temos células como os fibroblastos, que são células responsáveis pela produção de fibras, colágeno e elásticas, que eu falei anteriormente. Também temos os mastócitos, que são células de defesa contra bactérias. Outro tipo de célula que temos na derme são os macrófagos, que são células de proteção da derme contra micro-organismos. A derme é inervada e possui muitos receptores. Entre eles estão os corpúsculos de Meissner, que são responsáveis pelas sensações de tato, os corpúsculos
de Pattini que estão relacionados com a própria percepção, que é a capacidade de se orientar e se localizar com os olhos fechados. Os corpúsculos de Pattini são responsáveis pela percepção de estímulos vibráteis. Os corpúsculos de Ruffini, que são responsáveis pela percepção de calor, discos de Merkel, que estão relacionados com a sensibilidade tátil e de pressão, e as terminações nervosas livres, que captam sensações mecânicas, térmicas e de dor. Bom, nós falamos da epiderme e da derme. Agora vamos falar da tela subcutânea, que fica logo abaixo da derme. A tela subcutânea, também chamada de hipoderme, é formada por tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras e adipócitos, que são células que armazenam gorduras. A tela subcutânea é muito importante para o nosso corpo, pois possui inúmeras funções. A tela subcutânea atua como reserva energética, pois quando o glicogênio dos nossos músculos acaba, essa tela subcutânea é que vai ser usada como energia. Por isso que é tão difícil emagrecer, pois quando você faz um exercício, você tem que usar todo o seu glicogênio para depois queimar gorduras. A tela subcutânea também atua como um isolante térmico para o nosso corpo, porque ela ajuda a manter o calor no corpo. Outra função da tela subcutânea é a proteção que ela nos dá, proteção mecânica contra choques e pancadas, porque a tela de gordura que fica nessa tela subcutânea, quando você bate em alguma parte do seu corpo, essa gordura ajuda a amortecer o impacto. Bom, a tela subcutânea ou hipoderme é dividida em duas camadas. A camada areolar, que é a mais externa e é composta por adipócitos, que são as células que armazenam gordura, como eu falei anteriormente. E a camada lamelar, que é a camada mais profunda e é a camada que aumenta a espessura conforme o ganho de peso. Bom, eu já falei das camadas epiderme, derme e tela subcutânea e agora vou falar um pouco dos anexos da pele, começando pelos pelos. Os pelos são encontrados em quase todas as partes do corpo. E esses pelos têm a função de proteção, como por exemplo os cílios e as sobrancelhas, que protegem os olhos contra organismos estranhos. Outro exemplo são os pelos do nariz, que protegem o nariz contra a entrada de organismos estranhos. A parte do pelo que é visível, que nós conseguimos ver, é chamada de haste. E a parte que fica para dentro da pele e nós não conseguimos enxergar é chamada de raiz. Envolvendo a raiz do pelo, nós temos o folículo piloso, que é por onde o pelo cresce. Na base desse folículo piloso, nós temos o bulbo, que é onde ocorre a produção das células germinativas, que são as responsáveis pelo crescimento de cabelo. Dentro do bulbo, nós temos a papila dérmica, que é muito vascularizada e serve para nutrir as células do próprio bulbo. No folículo piloso, nós temos o músculo eretor do pelo, que é o responsável pelo arrepio dos pelos, pois, quando esses músculos se contraem, os pelos ficam eretos e os folículos são empurrados para cima, gerando o que nós chamamos de arrepio.
Bom, agora vamos falar um pouco das glândulas. A maioria das glândulas sebáceas está ligada ao folículo piloso, pois elas não possuem ducto próprio de excreção. E essas glândulas secretam uma substância oleosa chamada sebo, que é formada por adipócitos que morreram e lipídios. Essas glândulas existem em todas as partes do corpo, exceto na palma das mãos e na planta dos pés. O sebo produzido tem a função de proteger os pelos e a pele, evitando com que fiquem secos e ressecados. E esse sebo também torna a pele e os pelos impermeáveis. O sebo é inodoro, ou seja, não tem cheiro. Porém, a sua reação com as bactérias pode produzir odor. O sebo está diretamente relacionado à acne, pois o sebo deixa a pele oleosa, e essa condição é a maior causa desse problema. As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, que é muito importante na regulação da temperatura da pele. Isso ocorre pois quando o corpo esquenta, essas glândulas são estimuladas a produzirem mais suor, fazendo assim com que o corpo resfrie. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas: as glândulas sudoríparas merócrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas. As merócrinas estão espalhadas por quase todo o corpo e elas possuem um ducto de excreção próprio. Então, a secreção dessas glândulas merócrinas é diretamente na pele, graças a esse ducto excretor. As glândulas apócrinas são menos frequentes e estão presentes nas virilhas e axilas. Diferente das merócrinas, as apócrinas não têm um ducto excretor direto na superfície. O ducto das apócrinas está ligado direto no folículo piloso. E a secreção é mais viscosa, pois possui mais proteínas e lipídios que vão nutrir os pelos. A secreção dessas glândulas não possui cheiro. O que causa o mau cheiro que nós conhecemos é a ação das bactérias no suor. Além das glândulas que mencionei anteriormente, nós temos as glândulas ceruminosas e as glândulas mamárias. As glândulas ceruminosas são responsáveis pela produção de cera do nosso ouvido. O nome correto dessa cera é cerume. E esse cerume dá ao nosso canal auditivo lubrificação e proteção. O cerume evita a entrada de organismos estranhos e até mesmo insetos no nosso ouvido. Além disso, o cerume tem um pH baixo, o que ajuda a diminuir o risco de infecções. As glândulas mamárias têm a função de produzir leite após a gestação. Estas glândulas estão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres. Porém, a diferença hormonal dos homens limita o crescimento da mama. Sendo assim, a produção de leite ocorre nas mulheres. Por último, ainda falando de anexos da pele, vamos falar das unhas. As unhas são formadas por queratina dura e servem para ajudar na manipulação de objetos com as pontas dos dedos. Dentro da raiz da unha, nós temos uma área chamada matriz ungueal. Essa área é onde ficam as células responsáveis pelo crescimento da unha. A parte branca da unha se chama lúnula e é a parte visível
da raiz da unha. Na unha, também temos o eponíqueo, também conhecido como cutícula,